esse mundo dinâmico. Napoleão e para a revista Plantalk. Acabo de fazer uma descoberta incrível. Acabei de descobrir que tenho riquezas de grande valor. Essas pepitas de ouro foram emprestadas da vida, mas vou dividi-las com vocês, se assim quiserem compartilhar da minha fortuna. A característica estranha da minha fortuna é que ela me rende lucro se eu a transfiro para outras pessoas. Você também descobrirá que pode se beneficiar dela em grande parte se usá-la sem moderação. Comecei a acumular essa riqueza inconscientemente quando entrei para a maior escola da Terra, a escola da adversidade. Durante a depressão dos negócios, usei um curso de pós-graduação nessa escola. Foi nesse momento que desvelei minha enorme fortuna escondida. Fiz essa descoberta certa manhã, quando recebi a notícia de que meu banco havia fechado as portas, para provavelmente nunca mais abri-las. Foi aí que comecei a fazer um inventário de todos os meus ativos não usados. Acompanhe-me enquanto descrevo o que o inventário revelou. Vamos começar com o item mais importante da lista: fé. Quando observei meu coração, descobri que, apesar da minha perda financeira, eu tinha uma abundância de fé na infinita inteligência e nos meus semelhantes. Junto com essa descoberta, veio outra de igual importância: a descoberta de que a fé pode conquistar coisas que nem todo o dinheiro deste mundo pode conquistar. Quando eu tinha todo o dinheiro de que precisava, cometi o grave erro de acreditar que dinheiro significava poder. E, então, veio a surpreendente revelação de que o dinheiro, sem fé, não passa de um metal inerte, que por si só não tem poder algum. Percebendo, talvez pela primeira vez na vida, o estupendo poder da fé que resiste, fiz uma análise muito cuidadosa de mim mesmo para averiguar quanto dessa forma de riqueza eu possuía. Comecei dando uma caminhada pelo campo. Queria me afastar das multidões, do barulho da cidade, das perturbações da civilização, para que eu pudesse meditar e pensar. Na minha jornada, peguei uma bolota e a segurei na palma da mão. Encontrei-a nas raízes de um carvalho gigante do qual ela havia caído. A árvore me pareceu tão antiga que acredito que já tinha um grande porte quando George Washington era um garotinho. Enquanto que ali parado olhando para aquela bela árvore e seu pequeno fruto que eu segurava em minhas mãos, percebi que a árvore havia crescido a partir de uma bolota como aquela. Percebi também que nem todos os homens vivos poderiam fazer crescer uma árvore como aquela. Eu estava ciente de que alguma forma de inteligência intangível havia criado a bolota da qual a árvore brotou, germinou e cresceu. Peguei um pouco de terra preta e cobri a bolota com ela. Agora eu tinha em minhas mãos a soma e a substância visível da qual resultava aquela árvore magnífica. Eu podia ver e sentir a terra e a bolota, mas não podia nem ver nem sentir a inteligência que havia criado uma árvore com apenas aqueles simples elementos. Mas eu tinha fé de que essa inteligência existia. Além disso, sabia que teria de ser um grau de inteligência que nenhum ser vivo tem. Da raiz do carvalho gigante, arranquei uma muda. Suas folhas tinham sido lindamente desenhadas. Sim, desenhadas traço. E me dei conta de que eu estava olhando para uma muda que também havia sido criada pela mesma inteligência que havia produzido o carvalho. Continuei minha caminhada até me deparar com um córrego de água límpida. Sentei-me perto do córrego para poder descansar e ouvir sua música rítmica enquanto ele dançava ao longo de seu caminho até o mar. A experiência reavivou doces lembranças da minha juventude, quando eu brincava ao lado de um córrego como aquele. Enquanto estava sentado ouvindo a música daquela pequena corrente, tomei consciência de um ser invisível, uma inteligência que falava comigo a partir de dentro e me contava a encantadora história da água. E esta é a história que ela contou. Água, água fresca e gorgolejante. A mesma água que vem prestando seu serviço desde que o planeta esfriou e se tornou a casa dos homens, dos animais e das plantas. Água. Ah, que história você contaria se pudesse falar a língua dos homens? Você já matou a sede de milhões de viajantes terrestres, já alimentou Azores, já se transformou em vapor para fazer girar as máquinas dos homens, para então se condensar e voltar para sua forma original. Já limpou esgotos e lavou asfaltos, voltando à fonte para se purificar e começar tudo de novo. Ao viajar, você se move em uma só direção, rumo ao grande oceano de onde veio. Você vai e volta sem parar,
mas sempre parece estar contente com o seu trabalho. Água limpa, pura e borbulhante. Não importa quanta sujeira retira, você sempre acaba se purificando ao ame dos seus trabalhos. Água imperecível. Você não pode ser criada, nem destruída. Você é comparável à vida. Sem a sua benevolência, não poderia existir nenhuma forma de vida. Ouvi um belo sermão, que me revelou o segredo da música do córrego. Ao ouvi-lo, vi e senti mais evidências sobre a mesma inteligência que ele criou o carvalho a partir de uma pequena bolota. A sombra das árvores estava aumentando. O dia estava chegando ao M. Enquanto o sol ia desaparecendo abaixo da linha do horizonte, dei-me conta de que ele também desempenhava um papel importante naquele maravilhoso sermão que eu havia ouvido. Anuidade romântica. Sem a ajuda benevolente do sol, a bolota não poderia se converter em um carvalho. Sem a ajuda do sol, a água borbulhante do córrego teria ficado eternamente aprisionada nos oceanos, e a vida na Terra nunca teria existido. Esses pensamentos foram o ponto alto do sermão que ouvi. Pensamentos de anuidade romântica entre o sol e a água, que faziam com que todas as outras formas de romance parecessem incomparáveis. Peguei uma pequena pedrinha branca que havia sido habilmente polida pelas ondas da água do córrego. Ao segurá-la em minha mão, recebi de dentro de mim outro sermão ainda mais impressionante. A inteligência que proferia o sermão para minha consciência parecia dizer: eis aí, mortal, um milagre que seguras em suas mãos. Sou uma pequena pedrinha e, ainda assim, sou, na realidade, um pequeno universo. Pareço morto e imóvel, mas a aparência pode enganar. Sou feita de moléculas. Dentro de minhas moléculas há uma miríade de átomos. Dentro dos átomos, há um incontável número de elétrons que se movem a uma velocidade inconcebível. Não sou uma massa de pedra morta. Sou um grupo organizado de unidades em constante movimento. Pareço sólida, mas a aparência é uma ilusão, pois meus elétrons estão separados uns dos outros por uma distância maior que suas massas. O pensamento despertado por aquele clímax foi tão esclarecedor, tão estimulante que me deixou fascinado, pois eu sabia que eu segurava em minhas mãos uma porção ímã da energia que mantém o Sol e as estrelas e a pequena Terra onde vivemos em seus respectivos lugares. A meditação me revelou a linda realidade de que há lei e ordem mesmo nos menores conos da pequena pedra que eu segurava em minhas mãos. Dei-me conta de que, dentro da massa daquela pedrinha, o romance e a realidade mantinham uma relação. Dei-me conta também de que, dentro daquela pedra que estava na minha mão, os fatos transcendiam a imaginação. Eu nunca havia sentido com tanta força a relevância das evidências de que há lei, ordem e propósito envolvidos em um pequeno pedaço de pedra. Nunca havia me sentido tão perto da fonte da minha fé na inteligência infinita. Foram as belas árvores e córregos correntes, cuja calma convidou minha alma cansada a silenciar e olhar, sentir e ouvir enquanto a inteligência infinita me revelava a história de sua realidade. Por um momento, estive em outro mundo. Um mundo em que não existiam depressões econômicas, falências bancárias, lutas pela existência e competição entre os homens. Nunca em toda a vida estive tão contundentemente consciente das reais evidências da inteligência infinita ou do que me levava a ter tanta fé nela. Permaneci nesse paraíso recém-descoberto até começar a brilhar a estrela vespertina. Então, relutando, obriguei-me a seguir meus passos de volta para a cidade, para me misturar mais uma vez com aqueles que eram guiados pelas inexoráveis leis da civilização, em uma luta insana pela existência. Estou de volta ao meu escritório, com meus livros, mas tomado de um sentimento de solidão e desejando estar lá ao lado daquele córrego acolhedor onde, há poucas horas, banhei minha alma na realidade reconfortante da inteligência infinita. Sim, sei que minha fé na inteligência infinita é real e duradoura. Não se trata de uma fé cega. É uma fé baseada na análise cuidadosa do trabalho dessa inteligência. Estive procurando por evidências da fonte da minha fé no lugar errado, pois a procurei nas ações dos homens. E encontrei-a em uma pequena bolota em um carvalho gigante, nas folhas de um humilde chacime na terra, no amigo sol que aquece a terra e movimenta as águas, em uma pedrinha e na estrela vespertina,
no silêncio e na calma da vida lá fora. Estou inclinado a sugerir que a inteligência inita se revela por meio da força das lutas dos homens nessa corrida louca para acumular coisas de natureza material. Meu banco faliu, mas ainda sou mais rico que a maioria dos bilionários, porque tenho fé e com isso posso investir em outras contas bancárias e adquirir o que quer que eu precise para me sustentar nesse turbilhão de atividades conhecido como civilização. Sou mais rico que a maioria dos milionários porque dependo de uma fonte de poder que se revela a partir de meu interior, enquanto eles buscam poder e excitação em seus gracos de ações. Minha fonte de poder é tão livre quanto o ar que respiro. Para tirar proveito deles segundo minha própria vontade, só preciso de fé. E isso tenho em abundância. O mundo inteiro deveria já saber que a fé é o ponto de partida de qualquer esforço construtivo da humanidade e que o medo é o começo da maioria dos esforços destrutivos dos homens. Fé. A fé nos permite entrar em contato com a infinita inteligência, ou Deus, se você preferir esse nome. O medo nos mantém à distância e impossibilita a comunicação com ela. A fé cria um Abraham Lincoln. O medo dá origem a um Al Capone. A fé faz nascer um grande líder. O medo cria um seguidor servil. A fé torna os homens honrados nos negócios. O medo os torna desonestos e corruptos. A fé faz com que procuremos e encontremos o melhor que há nos homens. O medo revela apenas suas limitações e defeitos. A fé é inequivocamente percebida nos olhos das pessoas, nas expressões em seus rostos, no tom de suas vozes, no modo como caminham. O medo é percebido nessas mesmas instâncias. A fé atrai apenas o que é útil e construtivo. O medo atrai apenas aquilo que destrói. O que é certo vem da fé. O que é errado vem do medo. Tudo que nos causa medo deveria ser analisado atentamente. Tanto a fé quanto o medo tendem a assumir a forma de realidades físicas, pelos meios mais práticos e naturais disponíveis. A fé constrói. O medo derruba. A ordem nunca é inversa. A fé e o medo nunca andam juntos. Eles não podem estar na mente ao mesmo tempo. Um ou outro devem e sempre irão dominar. A fé pode elevar um indivíduo a grandes realizações em qualquer vocação. O medo, da mesma forma, pode tornar qualquer realização impossível. O medo conduziu ao pior caso de pânico que o mundo já viu. A fé irá desfazê-lo mais uma vez. A fé é a alquimia da natureza, em que ela combina e mistura forças mentais e físicas com as forças espirituais. O medo não se mistura à força espiritual, como a água não se mistura ao óleo. A fé é um privilégio de todos os homens. Quando exercida, ela retira a maior parte das limitações reais e todas as limitações imaginárias que cegam o homem em sua própria mente. A maioria dos homens da ciência não tem nenhum tipo de medo. Por outro lado, aqueles que não conhecem muito pouco ou nada sobre a ciência e a lei natural vivem mergulhados no temor. Nada pode ser mais significativo do que isso. Conta-se que a presença de Napoleão no campo de batalha valeu mais do que a presença de 10.000 soldados, porque ele inspirou os que estavam ao seu redor com o espírito da fé na capacidade que eles tinham de sair vitoriosos da guerra. Que lição para líderes industriais e empresariais. Quando sua fé se acaba, é melhor escrever M de uma vez por todas em sua história, porque você estará acabado. Não importa quem você é ou qual seja a sua missão. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. A depressão econômica, sem dúvidas, colocou à prova as almas de milhões de pessoas. Mas essas mesmas pessoas aprenderam com essas provas que o sucesso não pode ser conquistado com medo. Dom M. Green. Talvez você seja um dos milhões de pessoas que leram a clássica obra de Napoleão e o Quem Pensa Enriquece. Uma das primeiras histórias desse livro é intitulada Três Passos do Ouro. Nessas páginas, Hugh repete uma história que lhe fora contada por R.U. Darby, porque ela ilustra bem que uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir ao sermos atingidos por uma derrota temporária. Essa história se concentra na experiência de Darby e um de seus tios. Empolgado com a perspectiva de encontrar ouro durante a febre do ouro, o tio de Darby foi para o oeste a aim de fazer fortuna. Ele encontrou ouro, mas, como precisava de maquinário, voltou para sua casa,
em Maryland, para conseguir dinheiro com seus amigos e familiares. O ouro parecia ter acabado, e Darby e seu tio decidiram parar de procurar e voltaram para suas casas. Eles venderam suas participações e maquinário para um mercador, que então contratou um engenheiro e achou ouro a apenas 3 passos de onde eles tinham parado de perfurar. Quando Darby voltou para Maryland e foi trabalhar na área de seguros, descobriu que o desejo poderia ser transformado em ouro. Ele usou a percepção de que tinha perdido uma fortuna, porque havia parado a apenas 3 passos do ouro, como fonte de inspiração para o seu trabalho, dizendo: eu desisti a 3 passos do ouro, mas nunca vou desistir por as pessoas me dizerem não quando quero lhes vender um seguro. Antes da publicação de Quem Pensa Enriquece, em 1937, e publicou as revistas Napoleon Hills Golden Rule Magazine e Napoleon Hills Magazine, entre 1919 e 1923. Por muitos anos, Hill deu palestras em diversas cidades pelos Estados Unidos. Após lançar as revistas, ele as usava como espaços para divulgar sua habilidade de falar sobre os princípios do sucesso, sobre os quais fazia muito tempo que estudava e escrevia. Segue-se um anúncio de quarto de página divulgando que Hill estaria dando palestras em Baltimore, Maryland, por um período de 5 dias. Observe que o anúncio foi patrocinado pela R.U. Darby Associates e foi publicado em 15 de fevereiro de 1933. Hill estava sendo muito requisitado por conta de suas 2 revistas e de sua disposição a falar. Quando o anúncio da palestra saiu, em 1933, Hill já havia publicado sua série de 8 volumes chamada de A Lei do Triunfo, que foi lançada em 1928. A receita dessa série era recebida mensalmente, e, em alguns meses, chegava a milhares de dólares. Eu, um grande fã de automóveis, se presenteou com um Rolls-Royce. O seguir, um dos muitos anúncios que divulgaram o trabalho de Hill e o ajudaram a ser requisitado como figura pública. Menos no Emigrant,